Sombrionauta apresenta O Letal Local, Os Banshees de Inisherin, filme, 2022. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. Uma das coisas mais fascinantes de se ter a cultura pop como produtora de seus documentos historiográficos é como as pessoas que discutem as questões de cultura de massa, via de regra, a detestam. Geralmente, tais pessoas são de elite tipo Adorno, 1903, 1969, ou mesmo Ortega y Gasset, 1886, 1955. Não que eles sejam irracionais quanto ao tema, mas com certeza limitados. Não que também isso seja um problema. O bom racionalismo tende a ser limitado para ser eficiente. É isso que o torna útil. Tudo que é muito universal tende a ser completamente descartável em termos práticos, tipo acreditar em amor incondicional ou qualquer tipo de Deus. Isso porque o universal sempre tem preconceito com o local, porque o local existe e ele não. Todo imperialismo como conceito, moderno ou não, tende a não gostar das questões locais, porque elas demonstram que governos que se propõem multinacionais geralmente derrapam ao perceber que as geografias nacionais nem perdem tempo desafiando isso, porque plurinacionalidades são abstrações sempre falhas, mas que constroem nações em certas geografias determinadas. Esse amor por esse conceito infinito, logo falso materialmente, como Kant, 1724-1804, autor da física, quântica ou não, demonstrou, é muito sedutor aos intelectuais, inclusive orgânicos. Quem acredita em infinito tende a almejar a imortalidade, e por isso mesmo trair o limitado e o local. Mas o local, tal qual a comédia, tende a rir de tal falsidade fruto do drama, essa expressão da universalidade, porém aceita rir com ele, pagando algumas bebidas. Aqui nesse filme que resenho é o que acontece quando o drama se recusa a sentar à mesma mesa da comédia. Comédias de humor negro são um título ruim, na maioria dos casos, porque eu realmente não sei o que é humor negro. Mas arrisco aqui uma definição. Humor negro é tudo aquilo que é engraçado, mas que não bate com a noção de humor que o irmão sistema acalenta. Confuso? Simples. Séries como Rick and Morty, 2013 e 2022, ou mesmo Simpsons, 1989, em verdade tendem a ridicularizarem o comum, ao mesmo tempo que o colocam no lugar mais querido dos últimos tempos, inclusive por historiadores, o presentismo. Eu prefiro chamar isso de destino. Nessa noção, tudo tende a ser um ciclo infinito, eterno, em que suas estruturas básicas é uma repetição constante, coisa de quem acredita em socialismo prussiano, mais conhecido como nazismo. Então os personagens são apresentados como inócuos às suas próprias vidas, sempre insatisfeitos com elas, sempre conformados, sempre condenados a repeti-las, e se tentarem ir contra isso, podem acabar como o protagonista de BoJack Horseman, 2014 e 2020, ou mesmo como o velho Saul, The Better Call Saul, 2015 e 2022. Mas existem exceções até mesmo como Thomas Shelby, que conseguem escapar do destino e procurar novos ares. Porém, Shelby era de certa forma uma espécie de Superman, de gangster branco pobre, e esse tipo de coisa é bem quista pelo cinema e pela televisão. Não é o que acontece com Perdiak, Colin Farrell, pois ele encarna uma das forças mais temidas pelo irmão capitalismo, um homem comum. Estranho? Nem tanto. Lenin, 1870-1924, sempre defendeu que toda a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, foi para eliminar gente como esse homem. Produções recentes como The Kingsman, A Origem, filme, 2021, chegam a defender que gente como o nosso camponês irlandês é que está por trás de todas as revoltas de trabalhadores do mundo, e até dos conceitos de esquerda e direita, porque Patrick é um irlandês trabalhador rural, ou seja, o sangue e a alma do grupo terrorista IRA, Irish Republican Army, ou Exército Republicano Irlandês. O IRA sempre foi controverso desde sua fundação em 1919, sendo chamado pela grande imprensa de grupo terrorista, não sem motivos, mas também como empreendedores de guerra assimétrica, ou simplesmente de guerrilhas, onde os combatentes tendem a atacar de maneira rápida e a se deslocarem e se ocultarem de maneira ágil. O problema que a narrativa apresenta, por se passar justamente em 1923, é pensar como os irlandeses se sentem em relação a si mesmos no decorrer do domínio inglês sobre a Irlanda. Assim, o filme, em verdade, quer debater dois tipos básicos da população ocupada e seus sentimentos. A questão é como eles são apresentados e sua sinopse, que é no mínimo trágica e por isso mesmo cômica. Na narrativa, somos apresentados a uma estranha desavença entre dois amigos, Patrick e Commodore Hare. Brendan Gleeson, de uma hora para outra, sem um aparente motivo, Dohen desfaz a amizade com Patrick, seu amigo de décadas. O pobre agricultor não entende o que aconteceu e pensa ser mesmo uma piada de seu outrora amigo, e até mesmo se ele o ofendeu sem perceber. Dorothy se resume a dizer que acha Patrick chato,
E ponto. Contudo, esse é o ponto alto do que é narrado. Em verdade, Doherty está tendo uma crise dramática consigo mesmo. Coisa de intelectual chato. O de se perguntar se não vai deixar nada duradouro após sua morte. Somente intelectual e artista acha que deve haver alguém pensando neles após suas mortes. Certo complexo de Aquiles, a meu ver. Ou seja, ele quer criar uma grande canção que dá um nome ao filme como forma de se eternizar. E o Patriarch e sua amizade sincera e simples não se encaixa nesses planos grandiosos. Aliás, a chamada cultura erudita raramente encaixa a cultura popular em seus planos, a não ser para transformá-la em planta exótica. Esse é um dos grandes males, a meu ver, da educação mais tradicional, o de tentar transformar todos em deuses especiais que na versão mais financiarizada do novo ensino médio tendem a chamar empreendedoras. Resumindo, essas frescuras, aspirações de pobres cheios de cultura dominante. Doherty então prefere se relacionar com gente que tenha mais poder do que com seu outrora amigo, embora essas pessoas sejam repugnantes, inclusive com o policial Peter Kinney, Gary Lindell, que é profundamente corrupto e que chega a surrar Patriarch. Assim, a cultura dominante irlandesa refinada recusa a cultura popular em prol de agentes da repressão inglesa. Kinney chega mesmo a se deliciar em pensar em torturar gente irlandesa para os ingleses. Patriarch confronta o antigo amigo com essa verdade, embora em estado de embriaguez. O resultado é que Doherty até diz que voltou a gostar dele. Doherty, em verdade, despreza como Patriarch é pacífico, mas para seu arrependimento isso vai mudar. Patriarch, tentando voltar a reatar laços com Doherty, insiste que pelo menos conversem sobre o acontecido. A resposta do músico é justamente ameaçar se automutilar caso o pacífico irlandês tente maiores contatos. E por sinal cumpre essa promessa cortando um de seus dedos. Dali para frente, as forças de ambos entram em uma estranha espiral de competição que em verdade é motivada pelo orgulho de Doherty. Ele se envergonha da simplicidade dali. Patriarch não. Todos parecem concordar que o camponês é tolo e bobo, sendo que até mesmo o filho de Kenny, Dominic, Barry Caron, que toda a indústria em sua necessidade de criar novos atores jovens para o mercado de entretenimento tende a tentar aclamá-lo como genial. Tido como o tolo da ilha, zomba dele. Essa zombaria é o ponto alto do filme e é representada nos animais de cada um. Patriarch tem uma jumentinha que adora, assim como Doherty tem um cachorro. Ambos simbolizam os sentimentos e as personalidades dos dois. Em certa medida, o relacionamento de Patriarch com sua querida jumentinha lembra o de Zé do Burro, Leonardo Vilar, com seu burro no filme O Pagador de Promessas, 1962. E gostaria mesmo de saber se o diretor deste filme que resenho não foi influenciado por essa produção em sua escrita de roteiro. Depois de 1899, 2022, vai saber! De qualquer forma, esses dois animais simbolizam o caráter de seus donos. A morte de um deles muda Patriarch. Ele se transforma no tipo de gente que, como disse, é o corpus do Ira, um homem comum que não aceita deixar sua vida simples. Depois disso tudo, vemos como os simples e comuns, os grandes personagens da comédia, também são portadores da ironia, linguagem por excelência do ódio, sofisticada quase à perfeição no pensamento republicano romano. E não esqueçam que esse tipo de soldado criou o conceito de soldado de fato. Um homem comum, camponês em busca de sobrevivência e portador de sentimentos ordinários, e um dos sentimentos mais ordinários de todos, e hoje em dia pouco valorizado e mesmo ridicularizado, é a amizade sincera. O diretor desse filme, Marty Flanagan McConaughey, 1970, é adepto do tipo de humor que mostra o dia terrível dos comuns como apenas mais um dia. Ele já dirigiu e produziu um estilo de comédia inglês muito comum, o que mostra a vida de malandros e trabalhadores, quando não são ambos uma coisa só, às voltas de problemas simples e por vezes que parecem surreais. A vida e a sobrevivência dos pobres. Esse tipo de filmografia do que acontece com os pobres por excelência é antidramática, porque não toma como grande problema os valores dominantes morais, e sim coisas como a necessidade de comer e de sobreviver, a materialidade como tema principal. Eu particularmente aprecio esse tipo de humor irlandês, como já disse antes. Logo, assista, mas não espere nada dramático desse diretor, apenas um humor terrivelmente consciente de sua própria sobrevivência. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas se você estiver no Medium. E dê finalmente um curtir e um compartilhar se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Se estiver no TikTok, compartilhe também e divulgue. E se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. Até mais. Até a próxima. Obrigado.